semana e sejam bem-vindos a mais um momento de união, de encontro, de fé, de carinho. Todos muito bem-vindos a esse momento de união. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, mas vamos falar sobre as instruções dos Espíritos a partir da verdadeira propriedade. Mas antes disso, para continuar com os momentos de afinidade e tranquilidade que estávamos com a música, vamos nos unir em oração, cada um em seu lugar, guardando o recolhimento necessário, mas em união de pensamentos, em união de motivos e principalmente em união de fé. Elevando o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, aos mentores espirituais, agradecendo pela dádiva da reencarnação, agradecendo pela vida, pela fé, pela esperança, pela noite, pelo dia, pela saúde, pela busca pela saúde, por todas as oportunidades. Agradecendo pelas palavras que foram trazidas até nós há tanto tempo por nossos amigos espirituais, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos e, principalmente, agradecendo pela oportunidade, pela dádiva, pela beleza da reencarnação, onde pela pluralidade das existências vamos buscando corrigir erros, vivenciar provas e desenvolver o amor. Que tenhamos todos iluminação e entendimento das palavras que serão ditas, que possamos utilizá-las da melhor forma possível em nossas vidas e a cada vez mais nós possamos confirmar que, apesar da caminhada ser de cada um, o objetivo é de todos, o trabalho é de todos, o resultado é de todos e a riqueza é de todos. E assim seja. Então, meus amigos, vamos agora conversar sobre a verdadeira propriedade. Isso é interessante, né? Porque nós vivemos numa era extremamente consumista. Que está certo. Não estamos dizendo aqui que nós devemos esquecer onde vivemos e como vivemos. Mas devemos, como a gente vem falando em todos os nossos encontros, desde os presenciais até os virtuais, devemos encontrar um meio termo. Devemos encontrar um objetivo, devemos encontrar coerência. Então, repetindo sempre, conceito da reencarnação, da pluralidade das existências, da reencarnação no planeta de provas e expiações, ou seja, estou reencarnando constantemente e neste momento reencarnando no planeta de provas e expiações para um aprendizado, para um crescimento, para uma missão, vamos colocar assim, porque às vezes a gente confunde, né? Já falei isso também outras vezes, é interessante, as pessoas confundem a missão achando que eu queria ter a missão como o Divaldo Franco tem. Não, todos nós temos uma missão. E a nossa missão, da imensa maioria, é a busca por essa evolução. E às vezes nós temos essa questão da propriedade. Em muitas situações, nós somos ou agraciados com uma propriedade que nos materialmente, que nos dá uma segurança, que nos dá um conforto, mas que também, saindo desse meio termo que a gente estava falando, pode nos prejudicar, ao mesmo tempo que, às vezes, nós somos, e aí eu vou usar uma palavra que não é exatamente encaixada nisso, mas nós somos prejudicados com uma falta de propriedade que no nosso entendimento nos atrapalha, que no nosso entendimento nos atrasa, que no nosso entendimento impede que nós façamos alguma coisa. De novo, meio termo. Fala-se muito, por exemplo, nas provas da riqueza. Há um caminho que diz que não há prova mais difícil para o espírito do que a riqueza, né? Porque
Vamos ver uma questão de humildade, né? Quando eu perco tudo, se eu tenho a impressão, se eu tenho a percepção de que eu perdi tudo, eu ganho certamente em humildade, porque eu aprendo a pedir, eu aprendo a dividir, eu aprendo a mexer com o meu orgulho, eu aprendo uma série de coisas. Mas o que acontece muitas vezes quando a gente ganha muito dinheiro, uma loteria, por exemplo, pum, vou sumir. Não, porque vai ficar todo mundo atrás de mim, porque... Mas não é. Temos que encontrar um meio termo. O que é que eu vou fazer? E vamos tirar a questão de riqueza. Vamos trabalhar propriedade, o que eu tenho. O que fazer com o que eu tenho? Primeiro vamos pensar o que fazer com o que eu tenho, para depois falar o que eu posso fazer com o que eu tenho pelos outros. Porque assim, quais são os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para eu amar ao próximo como a mim mesmo, eu tenho que cuidar de mim. Então eu tenho que trabalhar pela minha manutenção. Básico. Perfeito. Só que eu sempre quero um pouco mais. E eu vou mais, e mais, e mais. Eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu tenho. Eu vou sempre buscando um pouco mais. E aí a gente entra naqueles momentos de ilusão. Ah, se eu ganhar na loteria, eu vou dar metade para o Centro Espírita Allan Kardec. Ah, quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa. Ah, quando os meus filhos saírem de casa, eu vou sobrar um dinheiro. Não é isso. Que bom se você efetivamente fizer quando acontecer isso tudo. Mas o que você pode fazer hoje? E aí você pode dizer, hoje eu não posso fazer nada. Eu não tenho dinheiro sobrando. A minha propriedade, a minha verdadeira propriedade, é pouca, é curta. Eu estou em dificuldade financeira. A maioria das pessoas está. Nesse momento que nós estamos hoje, tão complicado, tão difícil, onde nós vivemos essa incerteza tanto na questão da saúde, como da economia, como da política, todos nós estamos com dificuldades. Mas todos nós podemos fazer um pouco mais. Todos nós podemos dar um pouco mais. E o que é esse dar um pouco mais? E aí nós entramos na questão da verdadeira propriedade. Nós confundimos demais o que podemos fazer com o que temos materialmente. Ótimo que se você tiver capacidade de dispor dos seus bens materiais para auxiliar os outros, isso é fantástico, nós vamos falar isso mais à frente. Mas não é só dos bens materiais que a gente está falando. Em Genebra, em 1860, um espírito chamado Pascal disse: verdadeiramente o homem só possui como seu aquilo que pode levar desse mundo. Isso é de uma relevância imensa. O homem só possui como seu aquilo que pode levar desse mundo. Vamos voltar ao exemplo que eu coloquei. Uma loteria. Ganhei na loteria hoje. Ganhei hoje. Ontem, né, que foi sorteio. Aí, segunda-feira, eu vou na Caixa Econômica para retirar meu prêmio. E na terça eu desencarnei. Vai fazer alguma diferença eu ter desencarnado no mundo dos espíritos? Vai fazer alguma diferença eu ter desencarnado rico ou pobre? Vai fazer alguma diferença eu ter desencarnado com milhões de reais na minha conta bancária? Vai ser esse balancete que eu vou apresentar no mundo dos espíritos? Vai ser esse balancete que eu vou apresentar quando eu estiver me preparando para reencarnar novamente, dizendo, olha aqui, olha as minhas posses. O homem só possui como seu aquilo que ele pode levar do mundo. Então, mesmo que a minha conta bancária esteja recheadíssima, ou logo, vamos colocar o contrário, mesmo que a minha conta bancária esteja extremamente negativa, o que vai fazer a diferença é o que eu estou levando deste mundo. A minha verdadeira propriedade. Qual é essa? Meus atos. Meus pensamentos. O que eu fiz de bem. O que eu fiz de bom. As mãos que eu estendi. Os erros que eu percebi que cometi e procurei corrigir. A consciência de que tinha errado e talvez tenha pelo menos iniciado a correção. Isso tudo é minha verdadeira propriedade. O que nós temos hoje material é usufruto. Até o corpo. O corpo é usufruto. Eu gosto muito desse exemplo.
Essa camisa aqui, várias vezes vocês já me viram usando essa. Quem já me viu fazendo a exposição. Adoro essa camisa. Mas ela já está chegando num momento em que daqui a pouco eu não vou mais poder usar para fazer a exposição. Vai chegar um momento, inclusive, que eu vou ter que me desfazer dela. O corpo é rigorosamente a mesma coisa. Então nem ele eu vou levar quando eu desencarnar. Nem ele é minha propriedade. Temos apenas o usufruto e não a posse real. Nada do que nós efetivamente temos se destina ao uso do corpo, e sim ao uso da alma. Então o que é que nós temos? A inteligência acumulada. E aí alguém pode dizer, mas poxa, você já estudou um pouquinho e você tem aquela consciência de que você não se lembra das suas experiências acumuladas. Em parte, você não se lembra conscientemente, mas eventualmente você vai ter intuições, você vai ter inspirações, você vai ter aqueles insights que vão fazer com que você, e você consiga sair de determinadas situações. Ou mais ainda, você vai ter essas percepções que vão te impedir de entrar em determinadas situações. Então, o que é que nós levamos? O que é efetivamente nosso? O que é direcionado ao uso da alma, do espírito, inteligência, os conhecimentos, enfim, as qualidades morais. E é essa a missão. A nossa missão é evoluir com as nossas qualidades morais. A nossa missão é nos transformarmos em homens e mulheres de bem. E essa que é a parte mais difícil. Porque às vezes essa nossa incompreensão do que efetivamente é a propriedade nos tira disso. Às vezes nós somos pessoas que estamos num caminho de moralização, ou de evolução, ou de crescimento numa direção, e aí nos deparamos com algo que naquele momento nós achamos que é uma graça, por exemplo, vamos chutar aqui, uma herança, mas que nos faz assim, tira completamente a gente do rumo. Não estou dizendo que a propriedade material é ruim, jamais diria isso. Nós temos que trabalhar, nós temos que buscar o nosso equilíbrio, nós temos que buscar o conforto da nossa família, mas não podemos usar isso como desculpa. A verdadeira utilização da riqueza, nós vamos ver detalhadamente mais à frente, é outra. E às vezes nós confundimos de certa forma, esse avaro com uma verdadeira e boa utilização. Não é isso. Então, esses dados, essa inteligência, esses conhecimentos e qualidades morais, é o que nos pertence. É o que nós vamos levar para adiante e que nos servirá, vamos usar a expressão no outro mundo, de preparação e de passaporte para uma nova reencarnação de mais equilíbrio, de mais evolução. Então, é assim, ainda mantendo a questão da coerência. Eu quero uma nova reencarnação onde eu tenha menos expiações. Eu quero provas constantemente. Porque quanto mais provas eu fizer, a questão da prova é muito interessante, porque a gente sempre faz a analogia com os colégios, cursos, faculdades, o que for. Quanto mais provas eu fizer, mais eu vou elevando, mais eu vou crescendo, mais eu vou passando de ano. Mas eu vou diminuindo. Quanto menos erros eu fizer, menos eu vou expiar. Por isso que depois, na evolução dos mundos, a gente passa de expiação em provas para regeneração. E na regeneração a gente já vai mudando, vai fazendo outros tipos de provas, mas não tem mais tanta expiação para fazer. Então, voltando aqui. Utilizando essa inteligência, esses conhecimentos, essas qualidades morais, eu vou diminuir a quantidade de erros que eu vou fazer aqui nessa reencarnação. Não é que eu não vou errar, porque eu ainda vou errar muito, porque há muitas coisas ainda para eu passar que eu não conheço. Ou ainda há muitas provas que vão mexer com as minhas expiações. E, principalmente, há uma série gigantesca de provas ainda adiante que vão mexer com uma das maiores expiações que nós temos, o nosso orgulho. Então, vamos trabalhando isso. Quanto mais conhecimento moral... Vamos usar, então, tem a tal da inteligência emocional? Vamos usar o conceito de inteligência espiritual. Quanto mais inteligência espiritual eu tiver, melhor eu vou trabalhar essas circunstâncias e menos
eu vou ter de dificuldade no futuro. É isso que se diz. Só isso ele traz e só isso ele leva. Só isso lhe servirá no outro mundo, muito mais do que nesse. Vamos guardar, então, esses dois conceitos, essa inteligência espiritual e qualidades morais, que nós vamos trabalhar elas juntas. Tomara que a gente consiga alcançar isso tudo junto com uma segurança financeira, uma segurança material. Mas a gente também tem que conseguir trabalhar isso quando o calo aperta. E esse é o momento em que, olha que interessante essa dualidade. O calo aperta, dói, e a gente começa a dizer, puxa, não vai dar. Mas é nesse momento que a nossa fé fica mais forte. As orações que nós fazemos quando nós temos dificuldades são muito mais intensas do que as orações que nós fazemos quando está tudo tranquilo. Então a gente tem que perceber isso também. Às vezes a dificuldade é uma coisa para me fortalecer na minha fé, mas aí, de novo, eu tenho que ter a inteligência e conhecimento para perceber que eu estava em dificuldade. Eu fortaleci na minha fé. Eu fiz uma oração de muito mais vigor e consegui aos poucos, com a ajuda do mundo espiritual, com a ajuda de Deus, galgar os degraus para sair daquela dificuldade. Eu tenho que ter a humildade, a inteligência, os conhecimentos, a inteligência espiritual para perceber que não fui só eu. E aí isso vai me ajudando a crescer. Nós trazemos conosco tudo o que precisamos nessa caminhada. Apesar da maioria das vezes achar que não estamos prontos. Ah, não vai dar tempo. Ah, eu não sei. Ah, não consigo. Ah, não posso. Ah, eu queria, eu podia, eu faria. Todo mundo passa por isso. Faz agora. Agora. Por exemplo, você parou para assistir a exposição. Tem muita gente que faz assim, ah não, hoje o centro está fechado, não precisa ir lá. E aí está vendo televisão, está escutando música, está fazendo alguma coisa, está reclamando porque está parado em casa. E esquece que às 8 horas a gente vai ter esse encontro, que está se mantendo todos os domingos, as terças, as quintas e as quartas da tarde. Nós temos esse encontro. E nos outros dias, às 18 horas, há um momento de prece também. Então, o fato de você sair dessa, a palavra é pesada, mas você sair dessa inércia e às 8 horas da noite lembrar que vai haver a exposição, e às vezes você trazer alguém com você, você já está fazendo alguma coisa. Você está se mexendo, você está mudando. Aquele momento de oração que a gente faz no começo, todos juntos. Olha só, cada um na sua casa, a força que isso foi feita. É claro que às vezes no centro, às vezes não, é claro que no centro, nós somos como uma bateria. Está todo mundo lá ao mesmo tempo, vibrando igualzinho. Mas agora também, cada um na sua casa, quase como se fosse um evangelho no lar coletivo. Nós estamos expandindo essa riqueza, utilizando esta propriedade como uma excelente riqueza, oferecendo. A gente vai para o emprego da riqueza fazendo isso, porque essa é a riqueza. Abrir mão de 40, 35, 45 minutos é nada, mas a gente vai e faz. E não é uma obrigação, não é ai meu Deus, estou perdendo meu tempo. Não. Você está percebendo que aquilo faz bem, em primeiro lugar, a você, como eu falei antes, né? Aquela questão, o amar ao próximo como a si mesmo. Aquilo faz bem a você. E as pessoas que estão perto de você, às vezes são pessoas que não iriam, por exemplo, ao centro com você, mas viram que você estava assistindo a exposição, de repente ouviram alguma coisa na exposição que está mais agradável, e falam, deixa eu ver, o que foi isso? Isso é legal. Por exemplo, deixa eu usar um exemplo pessoal. A primeira exposição que eu fiz depois que a gente começou a fazer remotamente, no primeiro dia, foi uma terça-feira, eu fiz lá do centro mesmo. Estava só eu, a Andresa, o Jefferson, o Ricardo. Depois a gente passou a fazer de casa. E aí vários meus amigos que não sabiam que eu fazia isso começaram a assistir também. De repente isso foi algo que a gente precisava fazer. De repente isso foi uma riqueza que eu pude oferecer. E mais ainda, o fato deles lembrarem de mim e dizerem, puxa, que legal que eu ouvi você falando. Às vezes são convicções religiosas até diferentes, mas poxa, que bom que você estava falando. E aí isso é uma verdadeira riqueza. Isso é um tesouro. Isso é
a utilização máxima do tesouro. Isso é amai-vos uns aos outros. É você respeitar, é você dar um pouco do seu. É isso que nós devemos buscar. Ainda segundo o Evangelho, amai-vos uns aos outros. Aquele que ama o seu próximo já tem a sua linha traçada. A aplicação que mais agrada a Deus é a caridade, aquela prova de amor. Então vamos de novo. Às vezes há uma dúvida, um desequilíbrio em relação à questão da caridade. Eu estou ajudando, eu estou dando, eu estou oferecendo. E aí acontece uma coisa que é terrível. Você está oferecendo, você está fazendo, e de repente é uma pessoa a quem você ofereceu, por um motivo que não te cabe questionar, não aceitou aquela tua caridade com tanta gratidão quanto você esperava. Aí você, imediatamente, você fecha a cara. Ingrato. Depois de tudo que eu fiz, olha só, o esforço que eu coloquei e tal. E aí você desfaz o que está fazendo. Porque o que está fazendo? Se você está fazendo caridade, se você está empregando essa riqueza, esperando que o outro vá te dizer, muito obrigado, como você é gente boa, que Deus te pague, você está com seu lugar guardado no céu. Calma, que não é por aí. Caridade e essa riqueza que nós estamos falando, o juro dessa riqueza que nós estamos falando, não é o presente de Deus, não é o reconhecimento, não é uma chave expressa para o nosso lar. Se você está procurando fazer caridade pela troca, pelo pontinho que você vai receber, até pelo bônus hora não é aí que você vai receber, bônus hora é lá do outro lado, já trabalhando. Não é isso. Caridade é fazer o bem porque é bom. O emprego dessa riqueza, o emprego desse amar ao próximo, o emprego do amai-vos uns aos outros, a verdadeira utilização desse emprego, a verdadeira utilização desse tesouro é distribuir. Mas não distribuir dizendo, olha aqui, sou eu que estou distribuindo. Não. É distribuir dizendo, eu vi que você está precisando. Não precisa nem dizer que vai te fazer falta. Eu vi que você está precisando. Mais do que eu. Toma. Depois, você está em uma condição um pouco melhor. Depois você vai se recuperar. E isso é material, isso é físico, isso é espiritual, isso é emocional. Você dá um abraço em alguém que está triste é uma caridade fabulosa. Você escutar alguém sem questionar, isso é tão difícil, tem uma dificuldade tão grande de fazer, é escutar alguém que tem uma opinião diferente da sua e deixar ela falar até o fim. Porque a nossa tendência é dizer, para querer usar o nosso argumento para desconstruir o que a outra pessoa está falando. Mas você escutar o que a outra pessoa está falando até o fim e engolir a sua crítica e dizer, é um ponto de vista, isso é caridade. Você sorrir para uma pessoa. Aí a gente já pode ir trabalhando mais a propriedade material. Você chegar para a pessoa e falar assim, você está com alguma dificuldade? Você está precisando de alguma coisa? Você perceber que tem um grupo na rua precisando de comida, aí você junta um grupo e cozinha para esse grupo e entrega para esse grupo, não esperando nada. Você chega e entrega. Você não vai perguntar, você é espírita, você é católico, você é protestante. Não. Está com fome? Toma. Queria mais um. Toma. De repente o cara não gostou e deixou de lado. Tem gente que vai dizer assim, nunca mais entrego para ele. E os outros vão dizer assim, poxa, será que o meu tempero não estava bom? Ou outros vão dizer assim, talvez ele já tivesse comido. Mas a sua parte está feita. Você tem que fazer porque você acha que é bom. Então, continuando, você está melhorando um pouquinho, você vai usar essa sua riqueza. Você vai empregar essa sua riqueza. E essa riqueza, esse que é o ponto que nós estamos colocando aqui, não é só material. A riqueza é ajudar. Isso que eu falei agora da oferta, que às vezes a pessoa não quer, também pode falar de vergonha. Tem muita gente que a gente não se aproxima porque acha que não vai ser bem recebido. Há uma passagem no Evangelho muito legal, no item 11 do capítulo 16 do Emprego da Riqueza. Ele diz assim, não rejeiteis o pranto com medo de seres enganados, mas vai à origem do mal. Ajuda primeiro, informa-te em seguida, e vê se o trabalho, os conselhos, até mesmo a afeição não serão mais eficientes do que a tua esmola. Tem gente que fala assim, fulano está fingindo.
Ah, não vou ajudar porque vai trocar. Isso é muito comum. Ah, eu vou dar 1 quilo de feijão, o cara vai trocar por 5, 6 pedras de alguma coisa. Não importa. Não pergunta o que ele vai fazer. Tá com fome? Tô. Tá aqui a comida. Tá com frio? Tô. Tá aqui o casaco. Tá com sede? Tá aqui a água. Tá triste? Deixa eu te ouvir. Não adianta você dizer assim, tem gente que começa assim, olha, você está triste, mas você está triste porque você errou por causa disso, disso. Pode até ter sido por causa disso. Mas a pessoa não vai naquele momento absorver isso. Você está triste? Ok, vamos aqui conversar. O que eu posso fazer por você? Aí depois, assim como aquele da fome, está com fome por quê? O que aconteceu? Depois, a gente vai construindo uma figura, a gente vai construindo uma condição de dizer, você está triste? Quem sabe se trabalhasse pelo outro lado? Quem sabe se você visse de uma forma diferente? Até que chega naquele, quem sabe se você agisse de uma forma diferente? Está com fome agora? O que aconteceu por causa disso? E assim sucessivamente. Não precisa, a gente julga demais. Mais ainda, a gente pré-julga. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao teu redor os tesouros da instrução e sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, eles frutificarão. Ou seja, quanto mais, quando ele disse instrução, não é assim, ó, como eu sei. Já que eu sei, por exemplo, já que eu sei que uma pessoa que está cometendo um ato equivocado, ela não comete porque ela é má, ela comete porque ela não sabe como fazer o bem, e isso às vezes é uma questão espiritual, eu não tenho que automaticamente condená-la. Eu tenho que entender aquele contexto, chegar perto dela, dentro da minha capacidade, mesmo que às vezes esse chegar perto dela seja aqui, ó, ou aqui em oração. Quando a gente faz o passe, quando a gente faz uma irradiação, nós estamos nos aproximando de pessoas que às vezes nem sabem que a gente está, o objetivo que nós estamos com aquilo. E isso é o tesouro da inteligência. E se você tem os tesouros do ouro, utiliza ele para auxiliar. Mas você tem os tesouros do amor. Estender a mão. Poxa, nesse momento, então, agora, esse momento mundial, onde as pessoas estão com dificuldade, a gente vai dormir, a gente faz a nossa oração pela saúde da nossa família, sem dúvida, dos nossos amigos, do nosso trabalho, do centro espírita, de onde quer que seja, sim. Mas a gente também tem um pensamento de união pelo mundo todo. E aí a gente não pensa assim, que a saúde seja só por aqueles que têm o mesmo tipo de religião que eu. Que a saúde seja só por aqueles que torcem pelo mesmo time que eu. É para todos. Isso é um verdadeiro emprego da riqueza. Isso é um tesouro de amor. Isso é a frutificação do tesouro de amor. Aí, a gente chega na questão de trabalho. Ainda dentro daquilo que a gente estava falando, do item 13 agora. O trabalho desenvolve a inteligência e eleva a dignidade do homem, permitindo-lhe dizer com satisfação que ganha o pão que o alimenta, enquanto a esmola humilha e envergonha. Quando a gente está falando em trabalho aqui, mão de obra, trabalho físico, laboral, lavoro, como dizia o ex-ministro, né? Vamos de novo. O trabalho desenvolve a inteligência e eleva a dignidade do homem. O que ele quer dizer com isso? Você está ajudando. Você está sendo caridoso. Vamos voltar para aquele exemplo da comida. Daqui a pouco você está constantemente dando aquela comida, auxiliando, cesta básica, comida, roupa, o que seja. Vai chegar um momento em que vai haver uma comunhão. E que essa pessoa que recebe, vai chegar um dia que vai lhe dizer assim, poxa, meu amigo, muito obrigado, Deus lhe pague. E aí você já vai ter uma ligação com ela e vai poder chegar e dizer assim, muito obrigado, Deus te abençoe também. Mas eu preciso de uma ajuda sua também. Você pode me ajudar? Olha, por exemplo, ali na esquina tem um grupo que eu não consegui chegar ainda e eu estou vendo que eles estão com dificuldade. Você conhece alguém de lá? Isso é uma forma de convidar a pessoa a trabalhar também. Você não está fazendo mais só a caridade, só. Você já ultrapassou há muito tempo a questão da esmola, você já está trabalhando a caridade e mais, então com isso você está trazendo a pessoa para junto de você. Vamos sair desse exemplo extremo. É igual criar filho. A gente começa a dar as ordens, as orientações. O certo é isso. Faça dessa maneira, assim. Até que os filhos vão chegando numa maturidade tal
que eles já chegam assim, pai, precisa de ajuda? Ou então, mais adiante, quando a gente está bem mais velho, que os filhos chegam, pai, fica aí, que agora eu faço para você. É esse o ponto que nós estamos falando. É esse trabalho que é. E por que eu dei esse exemplo em relação ao filho? Porque é mais fácil da gente entender. Em casa a gente vê isso. Em casa a gente pensa assim, poxa, tá difícil. Quem tem filho adolescente? Ah, poxa, tá tão difícil criar isso aqui, mas o que me vale é que assim que essa fase passar, essa questão hormonal organiza, socialmente, civilmente, já vai se inserir na sociedade, vai crescer, e depois vai ser uma outra pessoa. E eu acredito isso piamente na minha família. E por isso que eu dou meu coração pela minha família. Abre um pouco mais. Lembra que a tua família é muito mais do que isso. E faz por todos os outros. Emprega essa riqueza que você tem. Emprega essa inteligência. Alimenta isso. Não se esquece que todos os bens que nós temos foram emprestados. Até. Inclusive, nossos filhos não são nossos. Mas a responsabilidade que nós temos pela criação dos nossos filhos. Ah, que você que fizeste com aquele que eu deixei sob teu cuidado. Então, a gente tem uma preocupação com isso. Coloca o outro lado. O que você fez com todas as oportunidades que te foram dadas? Daqui a pouco a gente vai encerrar essa exposição. Daqui a pouco a gente encerra esse momento. Mas eu quero deixar uma ponta que me veio agora, uma inspiração, uma intuição. Quantas vezes nós tivemos oportunidade de fazer o bem? Coloca ali na balança. Sabe aquela do Santo Agostinho? Chegar no final do dia, fiz bem, fiz o mal? Não espera o final do dia, não. Espera terminar a exposição, quando está fresco ainda na cabeça. Quem tiver papel e lápis, coloca ali. Quantas vezes eu tive a oportunidade de fazer o bem? Não precisa nem dizer a vida toda, semana passada. Quantas vezes eu tive a oportunidade de fazer o bem? E quantas vezes eu efetivamente fiz o bem? Isso, se você faz com seriedade, isso é um impacto muito grande, porque a gente percebe que muitas das oportunidades a gente deixa passar. E, ao mesmo tempo, a gente percebe um vazio muito grande quando a gente acha que os outros poderiam ter feito por nós e não fizeram. Meio termo, equilíbrio, evolução, inteligência emocional, inteligência espiritual. Que aí a gente chega no último ponto que nós estávamos falando. Nós já falamos, olha os temas. Nós já falamos sobre verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento de bens terrenos e agora, olha só, transmissão da riqueza. E eu espero ter chegado até aqui dizendo que riqueza é totalmente ao contrário do que a maioria das pessoas pensam. Riqueza, e principalmente agora, nós não estamos falando de riqueza material. É a riqueza moral, intelectual, espiritual, civil, familiar, sentimental, tudo isso. Essa que é a grande jogada. Então, quando eu falo para fazer aquela listagem, quantas vezes eu tive a oportunidade de fazer o bem e quantas vezes eu efetivamente fiz, é essa transmissão de riqueza. Quando eu efetivamente faço o bem, eu estou transmitindo um pouco daquela riqueza que eu tenho, que eu carrego, que eu vou levar para diante e que é, de verdade, a minha conta bancária positiva ou negativa. E, de novo, nessa listagem, quantas vezes, eu vou repetir muito, quantas vezes eu tive a oportunidade de fazer o bem, quantas vezes eu efetivamente fiz, não é assim, eu sei que tem gente precisando de uma cesta básica. Isso é maravilhoso, se você puder, corre e ajuda. Mas não é só isso. Está em casa. Aqueles que puderam ficar em casa esse tempo todo. Você está em casa com pessoas que você ama, mas ao mesmo tempo você está assim, não aguento mais. Não faz isso. Olha para o outro lado. Olha o crescimento emocional que você está tendo aqui agora. Até que é óbvio que você vai ter momentos de atrito com essas pessoas que você ama. Mas você aprender a equilibrar esses momentos de atrito, respirar ao invés de responder, evitar os momentos de crise, aí você faz isso na tua casa. Aí depois você vai para o vizinho, para a rua, para quem trabalha,
para quem está nessa polarização que nós estamos hoje em dia, e você vai crescendo com isso. As oportunidades de fazer o bem são, às vezes, dizer: desculpa, você tem razão. E isso não te diminui, isso não te inutiliza, isso não te coloca uma pessoa sem opinião. É que naquele momento não vai caber essa discussão. Depois você pode, vamos conversar? Isso também é fazer o bem. Isso é transmitir riqueza. No item sobre a transmissão da riqueza, que é o item 15 do capítulo 16, São Luís, em 1860, diz: o princípio segundo o qual o homem não passa de um depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-la a seus descendentes? Não. Mas, de novo, vamos parar de pensar só sobre riqueza material. A herança que nós estamos deixando agora, e olha que pode parecer contraditório, paradoxal, eu falei no começo que tudo que eu levo adiante é a minha inteligência, os meus conhecimentos, as minhas qualidades morais. E eu, ao mesmo tempo que eu digo que isso eu vou levar adiante, eu estou dizendo que isso é minha herança. Porque ela vai continuar comigo. O que eu aprendi, quem eu sou, o que eu construí dentro desses 3 pilares, é meu e vai ficar comigo para sempre. Mas, ao mesmo tempo, ainda como eu falei na bateria que fica dentro do centro espírita, quando nós estamos em oração, tudo isso também vibra. E a herança que eu deixo para os meus filhos, meus netos, meus amigos, para quem quer que esteja próximo de mim captando isso, é a verdadeira riqueza. Então, a riqueza que eu tenho que me preocupar em transmitir é essa. Se eu tiver muito rico, abastado e deixar uma herança, ótimo, maravilhoso. Mas que eu tenha tido também a percepção de que eu tive que deixar como uma riqueza maior do que essa aos meus herdeiros a capacitação e a capacidade e o entendimento de que esses bens materiais que eu estou deixando são um caminho para que eles também alcancem uma inteligência moral, uma inteligência espiritual, um conhecimento, uma qualidade moral de crescimento. Que eles saibam que essa riqueza material pode auxiliá-los a auxiliar, como também pode derrubá-los. Então, fechando. A verdadeira riqueza é o amor. Incondicional. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o outro que é fantástico. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus amou todos que estavam à volta dele incondicionalmente. Pedro, São Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E ele não deixou de amar Pedro. Judas, vai, porque tem que ser feito. Aí ele levou o beijo, passou por aquilo tudo. E Judas suicidou. E depois que Jesus desencarnou, direto auxiliar Judas. Eu não precisava falar mais nada. A verdadeira riqueza é essa. Vamos encerrar então agora tentando mudar a nossa percepção de que, apesar de que vivemos num mundo material, num mundo de expiações e provas, apesar de precisarmos da questão material, acima disso tem que estar a nossa questão moral, espiritual e intelectual para que a questão material não nos desvirtue. Espero que todos nós tenhamos uma semana de paz. Aqueles que forem ficar em casa, que puderem ficar em casa, que continuem em segurança. Aqueles que tenham que trabalhar, ou que precisem, ou que querem, que vão em segurança também. E que tenhamos todos uma semana de paz, de luz e de esperança. Vamos, para encerrar, nos unir em oração novamente, agradecendo sempre o Pai Misericordioso, o Mestre Jesus, os mentores espirituais, por tudo que tivemos nesse momento, pela presença dos bons espíritos à nossa volta, pelas boas energias que recebemos, pelo preparo que tivemos para essa semana e por todas as chaves que foram abertas, todos os momentos, todas as instruções que foram inseridas. Que possamos amar infinitamente e incondicionalmente.
e que a cada momento possamos perceber que estamos unidos, próximos e guiados pela luz. Que assim seja, Senhor. Uma boa semana a todos. Boa noite.